Olá, eu sou Andrea Cassoni, eu sou coordenadora escolar aqui do Brasil e fui convidada pela Wanda para poder conversar um pouquinho com a equipe da Escola Básica com Pré-Escolar da Chada, no Conselho Funchal, e eu conheci a Wanda através do Congresso Aprendizagem Viva, e desde então nós temos trocado ideias e percebi que a Wanda é uma profissional muito interessada pela educação e quer ver a transformação acontecer para uma educação mais renovada. Então fico muito grata com o convite de poder conversar um pouquinho com vocês e falar sobre o que a gente está fazendo aqui no Brasil, como o processo de transformação da educação escolar está acontecendo aqui no Brasil. Eu trabalho com educação há 30 anos e nesses 30 anos eu fui professora desde a educação maternal até o ensino de pós-graduação. Então, essa experiência de ter trabalhado com todas as idades do desenvolvimento humano me proporcionou ampliar muito a minha visão do que é educar, do que é a educação escolar. E aqui no Brasil nós estamos com um movimento muito grande de renovação da educação escolar, porque a educação ela parou no tempo, tudo evoluiu. A gente tem uma tecnologia avançada e, no entanto, o modelo escolar continua o mesmo. Nós temos o prédio da escola com as salas de aulas, as carteiras, os quadros, a quadra para as crianças fazerem as aulas de educação física, o sinal que toca para a troca de professores, tudo isso, o tempo que é muito restrito, o recreio, que seria o horário do lanche das crianças, muito reduzido. Então esse padrão que não muda, esse modelo que não muda, e no entanto as crianças mudaram. Hoje as crianças são outras, nós estamos na era digital, nós temos as crianças que são chamadas hoje nativas digitais. No entanto, nós educamos ainda essas crianças num modelo tradicional, e isso precisa mudar. Então, conversando com a Wanda, ela estava me falando sobre a questão de vocês ainda terem que cumprir muito os conteúdos, de ser um currículo ainda muito denso. E aqui no Brasil nós também temos que cumprir. Nós temos um currículo escolar muito estreito e que deixa pouco tempo, na verdade, para a gente inovar. Então, o que eu tenho conversado muito com os professores, nas minhas palestras, nos cursos de capacitação, é que, na verdade, para a gente começar a transformar, a gente não precisa de grandes coisas, de grandes mudanças. A gente começa com o que é possível mudar, dentro das nossas possibilidades. Então, dentro da escola de vocês, se vocês tiverem uma, duas professoras, se a direção da escola, que nem a Wanda, está disponível para que haja, para que comece essas transformações, a coisa vai acontecendo normalmente. Então, vamos modificar o que a gente tem no dia a dia, o que a gente faz no dia a dia, com as crianças. Ah, Andréia, mas como que a gente pode transformar? É tão difícil, A maioria dos professores me questionam isso. Ah, mas eu sei que a educação precisa ser transformada, que as crianças já não são mais como há 10 anos atrás, e no entanto a prática do professor é muito antiga, é de 50 anos, é de 100 anos ainda, Quer dizer, é muito arcaico. Mas como é que a gente pode fazer essa transformação? Eu sei que os professores sentem essa necessidade, de transformar. A gente percebe que está cada vez mais difícil de controlar as crianças em sala de aula,
né? Porque elas são diferentes realmente, a gente já não consegue impor muito, né? As crianças estão recebendo uma educação familiar um pouco mais, menos disciplinadora, então as crianças têm mais vontades, né? As vontades aparecem mais. Então como é que o professor tem que agir? Tem que ir de acordo com a evolução da humanidade. Não dá pra gente parar no tempo e achar que o que a gente faz, o modelo que a gente segue, desde que a gente se formou, vamos supor, eu dou o mesmo tipo de aula há 30 anos, eu ajo da mesma forma com as crianças, eu não posso fazer isso. A gente não pode retroceder, a gente não pode oferecer para essas crianças uma educação que já passou, né? Isso é muito cruel, isso que a gente tem que começar a pensar, né? Então, o convite que eu faço, a inspiração que eu gostaria que vocês captassem, é que a gente pode, em pequenas ações, transformar a nossa realidade. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem falado muito aqui no Brasil é a questão da disciplina, de conduzir as crianças numa disciplina militar, né, que a escola nasce desse cunho militar. Aqui no Brasil, a escola ela nasceu nos padrões militares. Então a gente tem o sinal que toca, né, a sirene que toca na troca de aulas, as crianças têm que andar em fila, sai da sala, entra para a sala em fila, vai para o pátio em fila. A disciplina ainda é muito rigorosa, existem muitos padrões que as crianças precisam cumprir, e isso vai revoltando. A gente percebe que as crianças já não aceitam mais esse tipo de conduta. Então, começando em ações simples, por exemplo, de fila. As crianças não andam em fila na rua, não existe isso. Por que a gente... Na rua as crianças se movimentam em fila de um lugar para o outro? Não, elas andam de mãos dadas, né, com os pais, elas andam ao lado dos irmãos, ao lado da família. Então, por que não na escola elas também não caminharem assim? Caminharem junto com a professora. Então, na minha turma, eu, além de ser coordenadora, eu tenho uma sala de primeiro ano, que é a alfabetização, que eu amo muito e por isso não deixo de dar aula para não perder essa ligação com os alunos. Então eu falo com eles, nós vamos andar para as crianças, nós vamos andar em grupo. A gente tem que respeitar quem está andando à nossa frente, quem está ao lado, quem está atrás. Vamos andar sempre juntos. A gente não vai dispersar, sair correndo, nós vamos andando, conversando. Às vezes a gente vai cantando para a sala de aula, às vezes a gente sai para ir para a hora do recreio fazendo alguma brincadeira de enigmas, cantando, de uma forma diferenciada. Quer dizer, não estou mudando muita coisa, mas para a criança é um outro contexto, né? A mesma coisa para entrar na sala de aula. A gente vai entrar, então eu sempre paro as crianças e falo, mas para entrar hoje na sala tem um enigma, vocês precisam adivinhar alguma coisa. Então, se eu estou trabalhando alguma letra, por exemplo, estava trabalhando a letra B, então hoje só entra na sala quem conseguir falar 3 palavras bem rápido que se iniciem com a letra B. Então já é um desafio, as crianças já vão brincando, já vão falando, já vão dando ideia para outra, e aí já entra um outro clima na sala de aula, né? Tá mudando muita coisa? Não. A gente está mudando a forma de encarar. São as relações humanas. O que a gente precisa entender que mudou são as relações humanas dentro da escola. O professor não pode mais ser aquele que só dita regras, aquele professor bravo, professor que fica dando bronca, que derruba a criança numa fala. Você não é capaz, olha, para de fazer isso, você atrapalha a minha aula. Já não cabe mais esse tipo de conduta para os professores. Vamos transformar nisso, então. Se você tem um aluno que está te dando muito problema em sala, que está disperso, que não está prestando atenção, muda, encontre outra maneira de chegar nessa criança. Provavelmente ela está precisando de mais atenção, provavelmente pode estar acontecendo alguma coisa com ela que ela não está demonstrando interesse. Então converse com essa criança, chame separado dos outros amigos e fale com ele, olha,
está acontecendo que você está falando demais durante as aulas, está levantando demais da sua mesa, isso está prejudicando, isso também acaba atrapalhando seus amigos. O que eu posso fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para você se interessar mais sobre a aula? Então, tenta se aproximar, a gente precisa ter os alunos, a gente precisa trazer os alunos para o contexto escolar, né? Não é mais assim como era antes, o professor entrava sério, dava aula e a gente não podia nem piscar, uma disciplina, uma conduta muito rígida, e isso também magoava a gente ia embora às vezes muito frustrados da escola. Não dá mais para acontecer assim. Então, tragam os alunos para vocês. Antes de começar as aulas, a aula, conversem com a turma. Questionem, olha, hoje nós vamos aprender, por exemplo, sobre meios de transporte, e também o nosso próximo conteúdo vai ser, sei lá, qualquer outro conceito que vocês vão trabalhar. Tentem trocar a ordem às vezes as crianças naquele momento não estão querendo conversar sobre determinado conteúdo, mas tenta conversar com eles. De repente, olha, hoje a gente vai falar sobre os meios de transporte terrestres, amanhã a gente vai falar sobre os meios de transporte aéreos, olha que legal, então eu vou trazer para vocês uma dobradura de um avião. Aconteceu isso a semana passada com a minha turma, gente, com o conteúdo que estamos trabalhando em ciências sociais, são meios de transporte, e a gente ia começar com meio de transporte terrestre, mas no fim um pai de uma aluna minha, ele é militar, trabalha com aviões, e ele sugeriu, né, ele estava de férias, ele trabalha num outro estado, mas de férias, estando perto da filha, ele se ofereceu para ir à escola ensinar uma dobradura de um avião, uma dobradura em que o avião faz acrobacias. Então eu comentei com as crianças, o interesse foi imediato, e aí eu troquei, né? Eu antecipei esse currículo que a gente ia estudar, o conteúdo que a gente ia estudar de meios de transporte terrestre para meios de transporte aéreo, e foi um sucesso, as crianças ficaram muito envolvidas. Depois a gente trabalhou os conceitos com muita tranquilidade, e aí essa semana que vem agora eu vou voltar então para os meios de transporte terrestres, e assim a gente vai na conversando, perguntando para as crianças, né? Aqui no Brasil tem uma fala muito comum agora, muito atual, que é assim: todos os prestadores de serviço perguntam sempre se os clientes estão satisfeitos, né? E na educação não. Na educação a gente nunca pergunta para o aluno se eles estão satisfeitos com a educação escolar que eles estão recebendo. Então, vamos procurar conversar. No início da aula, conversem com os alunos. O professor não tem que ser sempre o certo, sempre saber tudo. Não, o professor é um ser humano que tem que trabalhar junto com os alunos. Precisa inspirar. Eu não posso ser uma pessoa mal-humorada, eu não posso ser uma pessoa brava, que xinga os alunos o tempo todo, principalmente na educação infantil, em que a criança precisa receber muito amor, muito estímulo do professor. Então, a melhor coisa são as rodas, né, de conversa. Aqui no Brasil a gente usa muito as rodas de conversa, para que as crianças falem como que está a vidinha delas, contem pra gente se está tudo bem, o que está acontecendo, se alguém quer falar alguma coisa. A gente conversa muito durante o dia a dia sobre os combinados, a gente combina algumas condutas com as crianças, algumas regras, e a gente vai perguntando: vocês acham que está tudo bem? Vocês acham que precisa melhorar alguma coisa, que essa turma precisa melhorar? E muitas vezes a gente nem precisa falar nada, eles mesmos falam: não, professor, olha, está muito difícil, a gente está conversando demais, a gente está atrasando muito para ir ao parque por causa das conversas. Então a gente vai construindo uma vivência. É isso que é importante hoje. Veja que eu não estou falando nem de diminuir o currículo, de deixar de dar conteúdos e conceitos, não. Eu estou falando mais de relações humanas mesmo. Quando a gente
fica mais próximo do nosso aluno, a gente consegue um melhor resultado para aquilo que a gente quer. Até na disciplina. Eu não sei como que funciona aí em Portugal a questão da disciplina, né, escolar, mas aqui no Brasil ainda os professores conseguem dar aula só com silêncio. Então, uma sala que está conversando demais, o professor está sempre aborrecido, né? Então, essa é uma coisa que nós já estamos tentando mudar aqui. As conversas aqui, né, entre os educadores brasileiros está sendo essa, de começar a considerar mais esse aluno. O que ele está falando? Qual a importância daquilo? Se eles estão conversando demais durante a aula, será que a gente está passando aquele conteúdo de uma forma interessante? Será que a gente não tem que rever o nosso modelo? Então, é isso que vocês precisam começar a pensar. Outra questão também de mudança, que aqui já muitas escolas já estão trabalhando assim, é a arrumação das carteiras. A gente já não arruma mais as carteiras enfileiradas, né? Nós trabalhamos ou em círculo, colocamos as carteiras em círculos, ou em U, né? Para que o professor consiga caminhar até todos os alunos, consiga ter acesso ao caderno de todos os alunos, sem ter que ficar uma criança atrás da outra, e você às vezes não enxerga. Às vezes tem uma criança que senta lá no fundo, que é muito quietinha, muito tímida, e acaba não participando da aula. Então, a gente arrumando as crianças em círculo, a gente pode chegar mais, né, nessas crianças. Todo mundo interage mais quando nós estamos em círculo. Tira aquele padrão um atrás do outro, que os da frente são os da frente, os do fundo ficam mais esquecidos. Então, a gente já consegue unir mais a turma, fazer uma integração maior quando as carteiras estão em círculo. Foi difícil. Na escola em que eu coordeno, muitos professores tiveram dificuldade de dar aulas assim em outras formações, mas a gente investiu, a coordenação, a direção da escola meio que impôs, né, que os professores modificassem, e hoje a maioria já consegue trabalhar com tranquilidade fazendo outras formações que não sejam as carteiras enfileiradas. Então, a gente vai vendo que são pequenas coisas, a gente não está mudando, na verdade, grandes coisas, mas o pouquinho que você muda e o aluno percebe que você está querendo modificar para que a aula seja mais tranquila, para agradar mais o aluno, muda totalmente. E isso é só experimentando, a gente só vai saber se dá certo quando a gente tentar, né? A educação sempre foi muito previsível, a educação sempre teve muitos moldes e modelos. Então eu faço assim, assim, assim e chego a esse resultado. Então eu tenho um professor de matemática que agiu comigo desse jeito e deu certo, então eu também vou agir assim. A gente tende a imitar muito, né? Um modelo que se reproduz várias vezes. Então hoje não mais é possível que isso aconteça. Então isso dá medo, porque a gente não sabe qual o resultado, né? Eu estou sempre mudando a prática. De uns 2 meses para cá eu comecei a parar. Eu pensei comigo mesma, eu falei, tem alunos que eu estou chamando muitas vezes o mesmo nome, você fica falando, fica chamando o aluno, fica chamando a atenção. Então eu falei, vou parar um pouco disso, vou deixar a sala fluir. Então eu tenho um aluno que tem a necessidade de ficar muito tempo em pé, ele é muito bom, ele faz todas as tarefas no tempo certo, no tempo que eu peço, mas ele levanta o tempo todo. Eu tenho um outro aluno que fala muito, também produz bem, mas fala demais. Então eu ficava o tempo todo falando o nome deles para parar. Senta, para de falar o tempo todo. Tava me irritando a sala. Aí eu parei, sem falar nada para eles, parei. Eu falei, eu não vou mais pedir para que o Davi sente o tempo todo, não vou pedir mais para que o Matheus pare de falar, vou deixar a sala fluir. E aí foi o que eu fiz. Na primeira semana foi meio confuso, assim, eu senti que as crianças, elas não falaram nada, mas
houve assim uma desorganização maior, eu também fiquei um pouco mais irritada, mas agora, tem uns 2 meses, eles já se assentaram, o Davi levanta e já consegue caminhar sem me incomodar muito, sem incomodar os amigos. O Matheus, que falava demais, tem alguns amigos já cobrando que ele pare um pouquinho na hora das explicações. Então, quando você trabalha junto com os alunos, eles mesmos vão se adaptando à realidade, eles mesmos vão cobrando certos padrões que saem das costas do professor. Então, basicamente é isso. Eu vou terminando por aqui. Eu espero que vocês juntas, em equipe é muito mais fácil. Um professor fazer uma modificação sozinho é mais difícil. Então, em equipe, todos pensando numa melhor forma de trabalhar, é muito mais tranquilo. Quando a gente tem a direção da escola apoiando, muito mais tranquilo ainda. Então, basta querer, é possível. Quando a gente fala de transformação, não é mudar radicalmente um padrão que a gente não sabe aonde vai chegar, não. É só a gente estreitar mais as relações humanas. Então, se a gente começar a trabalhar com um pouco mais de carinho em sala de aula, isso faz toda a diferença, né? Eu sei que não é fácil, é uma profissão difícil. Aqui no Brasil ainda a gente recebe muito pouco por esse trabalho, então o amor tem que falar mais alto, né? É uma profissão pouquíssimo valorizada, então a gente trabalha mesmo com o amor, né? E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Se a gente trabalhar com amor, com carinho, com alegria na sala de aula, né? A aula precisa ser alegre, o processo de aprendizagem tem que ser um processo alegre, para que a criança realmente aprenda, senão a gente só fica ensinando. Bom, então eu vou terminando por aqui, deixando um meu forte abraço para toda a equipe, para a Wanda, agradecendo essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês. E também, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que eu penso de educação, vocês podem acessar meu blog, que é o www.professorinspirador.blogspot.com.br. E através de lá, né, vocês podem também deixar perguntas, deixar apreciações. Eu vou ficar muito contente com a participação, com a presença de vocês no blog, tá bom? Muito obrigada e até mais, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço.